Boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Na aula de hoje eu queria começar resolvendo pelo menos um exercício de regra da cadeia do caso 2. Porque assim, na quarta-feira a gente começou falando de regra da cadeia, aí a gente viu o caso 1, a gente resolveu um exercício do caso 1, depois a gente viu o caso 2 e não resolvemos nenhum exercício. Então eu queria começar por aí. Então, antes, vamos só revisar aqui o que é o caso 2 da regra da cadeia. Então, ó, o caso 2 você usa quando você tem uma função que depende de duas variáveis, x e y, só que cada variável x e y também depende de outras duas variáveis, que nesse caso aqui estou chamando de s e de t. Então, nesse caso, faz sentido eu querer calcular a derivada de z em relação a s ou em relação a t? E a resposta é sim, faz sentido. Porque por mais que z não dependa diretamente de s ou diretamente de t, mas ela depende indiretamente. Então, existe ali uma dependência, mesmo que não seja de forma direta. Então, ó, eu vou aqui rapidamente no quadro, só relembrar esses fatos. Então, isso aí que a gente está falando é de regra da cadeia. Então, olha aqui, gente. Imagine que você tem uma função. Vou chamar essa função aqui de função z. Ou melhor, vou chamar de f. Então, vamos aqui para o quadro. Ó, eu tenho aqui a minha função f. Digamos que ela dependa de duas variáveis. Variável x e a variável y. Só que nós estamos supondo também que essas variáveis x e y, elas dependem de outras duas variáveis, que eu estou chamando de variável s e variável t. Nesse caso aqui, perceba que tem uma ordem, né? Então, se eu fosse perguntar para vocês quem é a variável dependente, a variável dependente é f. F aqui é a minha variável dependente, ou z, dependendo do que a gente está chamando. As minhas variáveis independentes são as variáveis s e t. Elas são aqui, ó, elas não dependem de ninguém, elas estão aqui sozinhas. E x e y são as variáveis intermediárias. Então, x e y é o que faz uma ponte entre f e as variáveis s e t. Então, por isso que f, eu também posso dizer que depende em algum grau das variáveis s e t, por mais que não seja diretamente. Mas existe uma dependência aqui. É por isso que faz sentido eu querer calcular a derivada parcial de f em relação a s, ou a derivada parcial de f em relação a t. Nesse caso, se eu quero calcular a derivada de f em relação a s, olhando aqui o meu diagrama, onde é que está o f? Está aqui o f. Onde é que está o s? O s ele aparece aqui e aqui. Então, para eu chegar aqui no s, perceba que eu primeiro passo pelo x e depois eu passo pelo y. Então, ó, eu tenho dois caminhos aqui para chegar em S e eu uso os dois. Então, como é que fica a minha derivada parcial? Ela fica assim. Ela fica a derivada de f em relação a x, tá aqui, porque para chegar em S eu passo por x, vezes a derivada de x em relação a S. Porque é x que depende diretamente de S. Aí mais, só que ainda tem esse outro caminho aqui. Derivada de f em relação a y vezes derivada de y em relação a s. Então, na hora que eu for calcular a derivada parcial de f em relação a s, na verdade, o que eu vou ter que fazer é calcular 4 derivadas parciais. Depois multiplicar e somar aqui, conforme diz aqui a expressão. Então, isso é a derivada parcial em relação a s. Da mesma forma, eu poderia calcular a derivada de f em relação a t. A mesma ideia. Perceba que o t ele aparece aqui e aqui. Então, eu passaria por x e por y de novo. Então, ficaria a derivada de f em relação a x. Ó, o mesmo que aparece aqui embaixo, aparece logo em seguida aqui em cima. Vezes derivada de x em relação a quem? Eu estou pedindo aqui em relação a t. Então, em relação a t. Aí, mais, f também depende de y. Então, derivada de f em relação a y, o mesmo que aparece aqui embaixo vai aparecer aqui em cima. Então, vezes derivada de y em relação a t.
Então, são essas expressões aqui que nós vamos usar no caso 2 da regra da cadeia. Se, por um acaso, o problema me pedir a derivada parcial de f ou em relação a s ou em relação a t. Se o problema me pedir a derivada parcial de f só em relação a x, eu não preciso aplicar a regra da cadeia. Eu só aplico as regras normais de derivação. Tá? Então, você só vai usar a regra da cadeia quando a derivada que você quer calcular não está aqui, ó, mas está mais aqui embaixo. Aí você vai ter que aplicar a regra da cadeia. Aí bora resolver pelo menos uma questão disso, só para a gente fixar melhor as ideias. Então vai aparecer no slide para vocês o exercício número 2. Então nesse exercício, perceba que f, ou melhor, z, ele é essa função, z igual a e elevado a x vezes o seno de y. Além disso, ele me fala que x ele é s vezes t ao quadrado. E o y ele é s ao quadrado vezes t. Aí o que ele pede? Ele pede para a gente calcular a derivada de z em relação a s e a derivada de z em relação a t. Gente, vamos fazer essa questão. Digamos que caísse essa questão na prova. Se eu te pedisse só isso daqui, ó. Ah, gente, calcula para mim a derivada de z em relação a x. Só isso que eu pedisse. Você precisaria usar a regra da cadeia, sim ou não? Não. O que você faria? Olhava para cá, calcular a derivada parcial em relação a x. Só isso. Se eu te pedisse derivada de z em relação a y, você teria que calcular usar a regra da cadeia? Não, também. Você não precisaria. Se eu te pedisse, calcula para mim a derivada de y em relação a t, você tinha que usar a regra da cadeia? Não, também, porque ó, eu estou pedindo y em relação a t. Ó, y é isso daqui. Então, y depende diretamente de t. Então, você também não precisaria usar. E quando você precisaria usar? Nos casos que ele pediu agora. Ó, ele está pedindo a derivada de z em relação a s. Perceba que z não depende diretamente de s, porque z depende de x e y, e é o x e o y que dependem de s. Aí agora sim eu vou ter que aplicar a regra da cadeia. Aí o mesmo vale aqui para a derivada em relação a t. Então vai ficar, primeiro, derivada de z em relação a s. Isso vai ser... Bom, z depende diretamente de quem? Depende de x. Então vai ficar derivada de z em relação a x, aí vezes, o mesmo que aparece aqui embaixo vai aparecer aqui em cima, ó, derivada de x em relação à derivada que eu estou pedindo, ó. Derivada de x em relação a s. Só que z também depende de y, então vai ficar mais derivada de z em relação a y vezes derivada de y em relação a s. Então perceba que tem uma regrinha fácil, né? Porque aqui vai ter que aparecer as derivadas parciais de z aqui da dependência direta, e quando você deriva em relação a x, o x aparece logo em seguida aqui em cima, derivando ele em relação à derivada que você pediu. Então nesse caso aqui, para eu calcular a derivada de z em relação a s, o que eu preciso fazer é calcular 4 derivadas parciais. O que não é problema para a gente, pode até dar um trabalhinho, mas não é problema para a gente. Então, vou calcular a derivada de z em relação a x. Lembrando que z é isso daqui. Então, eu vou derivar isso daqui em relação a x. Então, esse seno é uma constante, eu vou conservar. E eu vou derivar só e elevado a x. Que a derivada é e elevado a x. É ele mesmo. Então, isso aqui vai ser... Essa primeira derivada vai ser e elevado a x vezes seno de y. Agora, eu vou derivar x em relação a s. Lembrando que x é isso daqui, ó, gente. Então, se eu for derivar isso daqui em relação a s, isso aqui vai ficar 1 e eu vou ficar só com t ao quadrado. T quadrado. Aí, mais. Agora, eu vou derivar z em relação a y. Então, eu volto para cá e derivo em relação a y. Isso daqui eu vou conservar e a derivada do seno é cosseno. Então, vai ficar e elevado a x cosseno de y. Por último, eu vou derivar y em relação a s. O y está bem aqui. Se eu derivar isso daqui em relação a s, vai ficar 2 vezes s vezes t. 2 vezes s vezes t. Pronto. Calculei as minhas 4 derivadas parciais. Esses foram os resultados.
O que eu posso fazer também, até para deixar uma resposta assim mais organizada, eu poderia, já que aqui eu já transformei, já aparece aqui o T e o S, então eu também poderia transformar x e y para ST. Como é que eu poderia fazer isso? Basta eu substituir no lugar do x, st quadrado, no lugar do y, s ao quadrado vezes t. Aí com isso, a minha expressão ia ficar só em função de s e de t. Aí pelo menos sumiria duas variáveis, ficaria só com duas. Então isso é o que você pode fazer. Tá, vou fazer isso agora. Então vai ficar igual a e elevado a x, x é st ao quadrado, vezes o seno é s ao quadrado vezes t quadrado, mais, agora esse pessoal aqui vai ficar duas vezes e vezes s vezes t ao quadrado, vezes cosseno de s ao quadrado vezes t, vezes s vezes t. Então, essa daqui vai ser a minha expressão final para a derivada de z em relação a s. Agora, nós vamos fazer o mesmo raciocínio, só que para a derivada de z em relação a t. Mas a ideia é a mesma. Então, aqui vai ficar derivada de z em relação a x, aí vezes derivada de x em relação a t. Aí mais derivada de z em relação a y, vezes derivada de y em relação a t. Então, mais uma vez, 4 derivadas para a gente calcular. Sendo que essas duas aqui a gente até calculou. Derivada de z em relação a x é e elevado a x seno de y. Vai ficar e elevado a x seno de y. Derivada de x em relação a t. Eu olho para cá e derivo em relação a t. Derivada desse daqui é 2 vezes t. Então, vai ficar 2 vezes s vezes t. Aí, mais derivada de z em relação a y, eu já sei que é e elevado a x cosseno de y. E a derivada de y em relação a t, olho para cá, o t desaparece. Vai ficar só s ao quadrado. Posso substituir o x e o y, então vai ficar e elevado a s vezes t ao quadrado, vezes o seno de s ao quadrado vezes t, vezes 2 vezes s vezes t, mais e elevado a st ao quadrado, aqui cosseno de s ao quadrado vezes t, vezes s ao quadrado. Então, com isso, a gente termina a questão. A gente calculou as duas derivadas parciais que ele pediu. Aqui, alguma pergunta do que foi feito na questão? Tá, então, bom, agora você vai perguntar, tá, professor, eu já vi o caso 1, já vi o caso 2, tem um caso mais geral, porque assim, nesses casos aí, nesse último caso, eu tinha uma função que dependia de duas variáveis e cada variável dependia de outras duas variáveis. Eu posso ter uma situação, ó, por exemplo, que uma função, ela dependa de 5 variáveis e cada uma delas depende de outras 10 variáveis. O que vocês acham? Sim, com certeza. E nesse caso, você saberia usar a regra da cadeia? Usando o mesmo raciocínio que a gente vem fazendo até agora? Sim. Então ficaria assim, ó. Caso geral, regra da cadeia, caso geral. Imagina que você tem, vai aparecer no slide para vocês. Imagina que você tem uma função que dependa de n variáveis. Ou seja, depende de x1, x2, x3 ou até xn. E imagine que cada uma dessas x variáveis dependam de outras m variáveis, t1, t2, até tm. Tá? Então, é esse caso que eu falei. Por exemplo, uma função que depende de 50 variáveis e cada uma delas depende de outras 50 variáveis. Isso é possível. Ou de outras 40 variáveis. Isso é possível. Nesse caso, imagine que você quer calcular a derivada parcial de u em relação a algum t. T1, T2 ou T5, enfim, algum deles. É possível fazer isso? Sim. Nesse caso, como vai ficar a regra da cadeia? Vai ficar assim, ó. Você vai derivar a sua função em relação a cada uma das variáveis aqui, ó, que ela depende diretamente. E vai ficar assim, derivada de u em relação a x1, aí vezes, ó, o mesmo que aparece aqui embaixo vai aparecer aqui em cima. Então, derivada de x1 em relação à derivada de ti. Aí mais derivada de u em relação a x2, aí vai aparecer aqui em cima, vezes derivada de x2 em relação a ti.
e assim por diante, até acabar todos os x que aparecem aí. Agora perceba que aqui embaixo, nessa última etapa, sempre vai aparecer o mesmo t, tá? Então, se é o t2 aqui, vai aparecer t2. Se aqui é t10, vai aparecer t10 aqui sempre. Aí o que vai mudando é o x, que é x1, depois x2, depois x3, até chegar no final. Exemplo, só para a gente entender melhor esse caso mais geral. Olha esse exemplo. Escreva a regra da cadeia para o caso onde você tem um w. Esse w é uma função que depende de 4 variáveis, x, y, z e t. E cada uma dessas 4 variáveis, x, y, z e t, depende de outras 2 variáveis, u e v. Aí, nesse caso, como é que ficaria a regra da cadeia? Vamos analisar. Então, primeiro, gente, eu vou fazer um diagrama aqui, ó. Já vou começar com o diagrama, aqui no quadro. Então, ó, imagine que você tem uma variável w. W depende de 4 variáveis, x, y, z e t. Então, vou anotar isso aqui, ó. Então, w depende de x, y, z e t. Pronto, vamos aqui para o quadro. Aí, cada uma dessas 4 variáveis depende de outras 2. Então, ó, x depende de u e v. Só que o y também depende de u e v, o z também e o t também. Então, ó, y depende de u e v, z depende de u e v, t depende de u e v. Esse aqui é o nosso diagrama. Agora eu te pergunto o seguinte, imagine que hoje é o dia da sua prova, cai essa questão aqui, eu te dou uma expressão para w, uma expressão para x, y, z e t, dou uma expressão. Se eu te pedisse, calcule a derivada de w em relação a z, você ia ter que usar a regra da cadeia, sim ou não? Não. Por quê? Porque w já depende diretamente de z. Então, se você quiser essa derivada, você calcula a derivada diretamente, coisa que você já fazia antes. Se eu te pedir na prova, calcula para mim a derivada de w em relação a v, você teria que usar a regra da cadeia, sim ou não? Sim, porque w não depende diretamente de v. Ali existem uns intermediários aqui entre w e v, então você teria sim que usar a regra da cadeia. E é isso. Então, nesse caso, ó, se eu quisesse calcular derivada de w em relação a u, como é que eu faria? Ó, perceba que o u ele aparece aqui, aqui, aqui e aqui. Para eu chegar nele, então, eu passo por x, passo por y, passo por z e passo por t. Então, como é que vai ficar isso aqui? Ó? Vai ficar w depende de x diretamente. Então, vai ficar a derivada de w em relação a x vezes, o mesmo que aparece aqui em cima. Ó, vezes derivada de x em relação à derivada que ele está pedindo. X em relação a u. Só que w também depende de y. Então, vai ficar mais derivada de w em relação a y, aí vezes derivada de y em relação a u, que é a derivada que ele está pedindo. Só que w também depende de z. Então, mais derivada de w em relação a z, aí vezes derivada de z em relação a u. Só que w também depende de t. Então, mais derivada de w em relação a t, vezes derivada de t em relação a u. Está aqui. Ah, professor, quer dizer então que se eu quisesse calcular a derivada de w em relação a u, eu teria que calcular 8 derivadas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, depois multiplicar os resultados, somar os resultados. É isso mesmo? Sim. Mas sim, pode ser trabalhoso, mas não é difícil, porque você sabe calcular derivadas parciais tranquilamente. O mesmo vale se a gente quisesse também calcular a derivada parcial de w em relação a v. Aí ficaria como? A mesma ideia. W depende de x, então ficaria a derivada de w em relação a x vezes derivada de x em relação a v agora, porque é essa derivada que ele está pedindo aqui. W também depende de y, então mais derivada de w em relação a y vezes derivada de y em relação a v, mais derivada de w em relação a z
vezes derivada de z em relação a v. Por último, mais derivada de w em relação a t, vezes derivada de t em relação a v. Pelo menos se você já calculou essa aqui de cima, aqui embaixo você já saberia quem era essa derivada, essa daqui e essa daqui. Eu só teria que calcular outras 4 para completar aqui essa segunda derivada. Então, gente, deu para entender como é que fica quando tem várias variáveis e várias. Tem uma pergunta, Caio? Pode falar. Perfeito. Para compactar, você poderia usar os somatórios? Poderia. Só que assim, para facilitar o somatório, eu teria que chamar isso aqui de x1, x2, x3 e x4. Tá? Aí, nesse caso, ficaria uma expressão assim, ó. Bora dizer que aqui você tem w, vou colocar assim, x1, x2, x3. Vou fazer só com 3 por enquanto. Aí, cada um desses é com u e v. Aí aqui não preciso de colocar u e v, por exemplo. Aí, nesse caso, então, a derivada de w em relação a u poderia ser o somatório, quando i vai de 1 a 3, tá? Aí, derivada de w em relação a xi, vezes derivada de xi, porque é o mesmo que aparece aqui embaixo tem que aparecer aqui em cima, em relação ao u, que é o que ele está pedindo. Tá aqui, pronto. Aí é deixar compacto. Né? Só que parece que você tem que chamar de x1, x2, x3. Aí porque ficaria x1 aqui, aí mais a mesma coisa aqui x2, aí mais a mesma coisa que x3. Aí conseguiria. Né? Ficaria mais bonito, inclusive, né? Então realmente ficaria mais bonito. Ficaria melhor mesmo. Gostei da sugestão, viu, Caio? Gostei. Um dia eu vou convencer o Caio a fazer matemática, mestrado em matemática. Né? Já e tem essa aptidão aí, esse interesse pela matemática pura. Gostei. Tá, então sim, você pode usar somatório, só que você vai ter que trocar as variáveis e o nome delas, né? Com x1, x2, mas ficaria até melhor mesmo, ficaria mais compacto. Bom, gente, mais alguma pergunta dessa parte? Não? Então, beleza. Então, a gente vai para o nosso assunto de hoje. Hoje eu queria começar falando com vocês sobre derivação implícita. Tá? Então, o assunto principal de hoje é derivação implícita, apesar de que nós também vamos ver hoje taxas de variação. Só que taxa de variação é um assunto bem rápido, que é algo que a gente já tem visto, só que não de forma tão formal ou direta, mas vocês vão ver que é bem tranquilo. Então, o principal assunto de hoje é derivação implícita. Vou colocar aqui no quadro, então, para a gente começar a discutir. Derivação implícita. Bom, a primeira vez que você ouviu falar na sua vida de derivação implícita provavelmente foi semestre passado, quando você estava fazendo o cálculo 1. E lá no cálculo 1 tinha situações onde você precisou definir e usar a derivação implícita. Que situações eram essas? Eu vou dar só um exemplo aqui. Então, digamos que você tinha aqui essa equação, ó, x² mais y² igual a 4. Então, você já sabe que esta expressão no plano é a equação de uma circunferência de centro na origem e raio 2. Eu te pergunto o seguinte: essa curva, essa circunferência, ela é uma função? Sim ou não? Ela não é uma função. Tanto que existe um teste, assim, bem direto, um teste geométrico, que é o teste da reta vertical, né? Então, quando não é função? Quando você passa uma reta vertical em algum ponto da minha curva e ela toca a sua curva 2 vezes, pelo menos 2 vezes. Nesse caso, não é função. Por que não é função? Porque para ser função, cada valor do domínio tem que estar associado a um único valor da minha imagem, ou do meu contradomínio. Então, não posso pegar para o mesmo x eu ter 2 valores de y. Não pode. Isso aí dá uma ambiguidade. Isso aí já não é mais função. Pode ser outra coisa, mas não é função para a gente.
Então, nesse caso aqui, eu tenho uma circunferência. Essa circunferência, ela não é uma função. Só que assim, por mais que ela não seja uma função, faz sentido eu querer calcular a derivada em um certo ponto da minha circunferência? O que vocês acham? Sim ou não? Faz sentido? Por exemplo, eu queria calcular a derivada nesse ponto aqui. Faz sentido? Aí você vai dizer, alguns vão dizer assim, professor, não faz sentido, porque quando eu falo de derivada, eu estou falando de derivada de uma função, né? Para eu ter uma derivada, eu tenho que ter uma função, né? Formalmente falando. Tudo bem, mas isso não era um impedimento para eu querer calcular, por exemplo, a derivada em um ponto da circunferência. Porque muitas vezes, por mais que você não tenha uma função, você tem uma curva, mas não tem uma função, mas é interessante você querer, por exemplo, saber como é a reta tangente àquele ponto. Então, por exemplo, eu te pergunto aqui, faz sentido eu querer saber quem é a minha reta tangente nesse ponto aqui? Faz sentido eu querer descobrir a equação da reta? Faz todo sentido. Tanto que quando a gente fala de reta tangente, o aluno, ele geralmente lembra, lá no ensino médio, ensino fundamental, que para ele, reta tangente tinha tudo a ver com circunferência. Reta tangente para ele era aquela reta que tocava uma única vez circunferência. Só isso, ele não sabia ainda o que era o cálculo, o que era limite. Então, só quando ele chega aqui na universidade, quando ele se depara com o cálculo, que ele percebe que a definição de reta tangente é muito mais abrangente. Então, a gente define aqui o que é uma reta secante de uma função, que é aquela tangente do coeficiente angular daquela reta que passa por dois pontos da minha função, e a reta tangente é quando você faz esse quociente, faz o denominador tender a zero, que é o que a gente vem comentando aqui já. Então sim, faz sentido eu querer saber qual é a equação da reta tangente para esse ponto em uma circunferência, porque tem a reta tangente? Tem. Agora, como é que eu vou descobrir se isso aqui não é uma função? Aí é nesse momento que lá no cálculo 1 você precisava usar a derivação implícita. Na verdade, você tem dois caminhos para percorrer aqui. O primeiro caminho é você tentar transformar essa equação aqui em uma função. Isso pode ser feito. Como? Você pode tentar isolar o y. Nesse caso aqui, é possível isolar o y. Então, isolando o y aqui, ficaria assim, y igual a mais ou menos raiz de 4 menos x quadrado. Então, perceba que quando você isola o y, você define duas funções, o mais a raiz e o menos a raiz. Quando você está falando do mais, é porque você está com a semicircunferência de cima. Quando você está com menos, você está com a semicircunferência de baixo. E aí, agora que você tem uma função, você localiza onde é que está o ponto. Está na parte de cima ou na parte de baixo? Está em cima. Então, eu vou considerar aqui o positivo. E eu posso derivar agora essa função, porque é uma função. Sim ou não? Sim. Então, isso era um possível caminho para você. Se você quisesse calcular a reta tangente lá, determinar a reta tangente. Era tentar definir uma função, tentar isolar o y, por exemplo. Só que assim, gente, isolar o y, dependendo da sua equação, pode ser uma tarefa muito difícil, que não vale a pena. Então, qual era o outro caminho que você percorria, que você aprendia no cálculo 1? É a derivação implícita. Então, como é derivar implicitamente? É você fazer o seguinte, você pega esta função aqui e deriva os dois lados em relação a x. Então, eu ia derivar em relação a x, o lado esquerdo, que é x ao quadrado mais y ao quadrado. E eu vou derivar o lado direito também em relação a x. Então, perceba que nesse caso aqui, eu estou derivando não uma função em si, eu estou derivando uma equação, eu estou derivando a equação da reta. Da circunferência, dos dois lados, em relação a x. Aí, quando a gente derivava, derivado de uma constante, estava zero, tá? Então, isso aqui era zero. Aí aqui ficava zero. Do lado esquerdo ficava derivada de x quadrado em relação a x. Ficava 2x. Aí mais, só que aqui a gente tinha um problema. Qual era o problema? Que no cálculo 1, a gente não sabe o que é derivar y em relação a x. Como assim? Aqui em cálculo 2 a gente tem uma noção melhor disso. Mas em cálculo 1, o que é derivar y ao quadrado em relação a x?
Isso faz sentido? Aí o que a gente fazia lá? Bom, vai fazer sentido se eu supor que y é uma função de x. Aí vai fazer sentido. Então, o que a gente considerava lá? A gente considerava que y é uma função de x. Assim, eu não sei qual é essa função. Pode ser uma função seno, cosseno, só sei que é uma função de x. Aí, nesse caso, na hora que eu for derivar y ao quadrado, você aplicava a regra da cadeia. E aí ficava a derivada de y ao quadrado, que é 2y. Então, vou colocar aqui, ó, 2y. Aí, você tinha que multiplicar com a derivada de y. Estão lembrando? Aí, agora deriva em relação a y. Aí ficava dy dx. Era assim que a gente fazia. Aí no final, o que a gente fazia? A gente isolava o dy dx. Então ficava dy dx, ou seja, a derivada de y em relação a x, é igual a menos x sobre y. Nesse caso, eu conseguia descobrir a derivada de y sem necessariamente ter que isolar o y. Essa que era a grande vantagem. Então, isso que era uma derivação implícita. Era isso que você fazia no cálculo 1. Deu para relembrar? Todo mundo aqui lembra disso daí, derivação implícita? Muito bem. Olha só, hoje talvez seja o único caso que, pelo menos no início, eu não vou ainda generalizar a derivação implícita. Não, porque normalmente o que a gente faz aqui no cálculo 2? Eu primeiro lembro para vocês como era no cálculo 1 e agora a gente vai generalizar para outros espaços, R2, R3 e assim por diante. Agora, o que eu quero ensinar para vocês por primeiro é um novo procedimento de derivar implicitamente. É uma nova forma de você derivar implicitamente. É uma forma mais simples, mais direta, mais rápida. Por que você não aprendia isso no cálculo 1? Porque você não tinha ainda o conhecimento de cálculo 2 de derivadas parciais para você aprender esse novo procedimento. Mas agora você sabe. Então agora vai ficar mais fácil de você derivar implicitamente. Mas para isso, primeiro eu vou ter que demonstrar isso para vocês. Então, vou fazer aqui uma pequena demonstração. Depois a gente vai começar a aplicar. A gente vai chegar numa fórmula bem básica de derivação implícita. E vocês vão ver. Então, ó, vou apagar aqui. Vou apagar tudo isso aqui. Isso aqui ficou no passado agora. Apesar de que você ainda pode resolver dessa forma, não tem problema nenhum. É válido também. Agora, olha só. Digamos que eu tenho uma equação daqui, uma equação desse tipo, e eu quero derivar implicitamente. Aí olha o que eu vou fazer agora. O primeiro passo vai ser isolar todo mundo de um lado e zerar o outro lado. Tá? Então, nesse caso, ficaria assim, né? Para essa expressão, ficaria x ao quadrado mais y ao quadrado menos 4 igual a zero. Esse é o primeiro passo. Bem simples. O segundo passo é chamar toda essa galera aqui, ó, que você isolou, você vai chamar eles de uma função. Então, ó, vou chamar esse pessoal aqui de uma função. De uma função vou chamar de f maiúsculo. Se eu chamar todo esse pessoal aqui de uma função f, essa função f depende de quantas variáveis? Duas, né? Quem são as variáveis? X e y. Então, essa função f aqui, ela depende de x e depende de y. Só que tem um porém, tem um detalhe importante aqui. Qual é o detalhe? Não esqueçam que eu estou assumindo que y é uma função de x. Tá? Isso é importante para a gente. Então, na equação, nós estamos assumindo que y é uma função de x, que y depende de x. Então, ó, bem aqui, eu estou assumindo que y depende de x. Tá? Então, f depende de x e f depende de y, só que y também depende de x. Posso até fazer um diagrama aqui de novo. Ó. O diagrama vai ficar assim. Eu tenho uma função f. Essa função f depende de x e depende de y. Só que o meu y, ó, também depende de x. Então, isso daqui acaba se enquadrando em um caso de regra da cadeia. Quando? Se eu quiser derivar f em relação a x. Porque x ele aparece tanto aqui quanto aqui. Então, isso aqui se enquadra na regra da cadeia. Aí, olha só o que eu vou fazer agora. Chamando isso aqui tudo de f, como é que vai ficar? A minha expressão vai ficar f de xy igual a zero.
Então, eu vou derivar os dois lados em relação a x. Aí vai ficar assim. Vou derivar o lado esquerdo em relação a x. Quem é o lado esquerdo? É o f de x, y. Lembrando que y depende de x. E o lado direito, vou derivar em relação a x, o zero. Claro que zero, derivando em relação a x, claro que isso aqui vai dar zero, né? Então não tem que me preocupar com o lado direito, só com o lado esquerdo. No lado esquerdo, eu vou aplicar a regra da cadeia, já que eu tenho esse caso aqui, ó, conforme meu diagrama. E aí, como é que vai ficar? Vou escrever assim, pela regra da cadeia. O que nós teremos aqui, gente, aplicando a regra da cadeia? Isso aqui é o caso 1, porque y depende só de uma variável x. Então vai ficar del f, ou seja, a derivada parcial de f em relação a x, del f, del x, vezes derivada de x em relação a x, já que eu estou derivando aqui em relação a x. Aí, mais derivada de f em relação a y, vezes dy dx. Esse é o lado esquerdo, o lado direito está igual a zero. Opa! Então perceba, ó, que quando eu apliquei a regra da cadeia, olha quem apareceu aqui, o dy dx, que era o que eu queria achar. Nosso objetivo desde o início era achar dy dx, isso é a derivação implícita. Então agora eu vou achar uma expressão para esse dy dx. Mas antes, eu cheguei bem aqui, ó, dx dx. Qual é a derivada de x em relação a x, gente? Derivada de x em relação a x é 1. Então, ó, isso aqui vai dar 1. Então, eu vou ter só esse daqui. Para não ficar uma expressão, assim, de notação grande, eu vou usar aquela minha outra notação para a derivada parcial. Então, ao invés de eu escrever del f, del x, eu vou escrever assim, só o f com índice x. Mas você já sabe que isso aqui é derivada parcial em relação a x. Vezes 1. Então, vai ficar ele mesmo. Aí, mais, aqui, ó. Ao invés de eu escrever assim, eu vou escrever f e aqui índice y. Aí, vezes, quem que está aqui é o dy dx. Igual a zero. Agora eu vou isolar o dy dx. Quando eu isolar, eu vou chegar numa expressão para ele. Então vai ficar assim, dy dx, seja a derivada de y em relação a x, é igual a menos derivada parcial de f em relação a x sobre derivada parcial de f em relação a y. Então é essa expressão aqui, a partir de agora, que nós vamos usar para derivar implicitamente uma equação, uma expressão. Aí você vai dizer, professor, mas o senhor disse que ia facilitar, para mim ficou mais difícil. Não, gente, porque isso aqui que eu fiz foi a demonstração. Mas assim, o resultado final é essa fórmula aqui, ó. Então é essa fórmula que nós vamos usar a partir de agora para resolver a derivação implícita. Vocês vão ver que é uma fórmula bem fácil. Quer ver? Eu vou começar a aplicar, vocês vão ver que é bem simples mesmo, bem direto. Então, o primeiro exemplo que eu vou aplicar é nessa equação aqui, né? Que é a equação da circunferência. Então, ó, como é que a gente vai derivar implicitamente a partir de agora? Primeira questão, item A. X² mais y² igual a 4. Aí eu peço para vocês, calculem a derivada de y em relação a x. É isso que eu estou pedindo para esta equação. O que você vai fazer a partir de hoje? Primeiro passo, você vai isolar todo mundo de um lado só e deixar o outro lado zerado. Então, nesse caso aqui vai ficar x² mais y² menos 4 igual a 0. Esse pessoal aqui, ó, que você isolou, é quem você vai chamar de uma função, f de xy. Tá aqui.
Primeiro passo, bem simples. Segundo passo, agora que você definiu a sua função f, você vai calcular as derivadas parciais dela. Então, está aqui a minha função f. Então, nesse caso, quem vai ser a minha derivada parcial de f em relação a x? Quem vai ser, gente? Deriva isso aqui em relação a x. Vai dar quanto? Vai dar quanto? 2x, né? Aí você vai, professor, mas o y não depende de x também? Depende. Mas na fórmula lá na demonstração, eu já usei essa suposição. Então, eu já usei essa hipótese. Então, aqui você deriva normalmente mesmo. Então, ó, derivei em relação a x, deu 2x. Vou derivar agora em relação a y. Quanto é que vai dar isso aqui em relação a y? 2y, né? Aqui, ó, vai zerar, e aqui vai ficar 2y. Agora, sabe qual é o passo final? Eu vou usar a minha fórmula. Quem vai ser, olha só, quem vai ser a minha derivada de y em relação a x? Pela expressão vai ser menos a derivada de f em relação a x sobre a derivada de f em relação a y. Quem é a derivada de f em relação a x? 2x. Então, vai ficar menos 2x dividido. Quem é a derivada de f em relação a y? 2y. Posso simplificar. No final, então, ó, a minha derivada de y em relação a x vai ser igual a menos x sobre y. Essa aqui é a nossa resposta. Ou seja, deu algum trabalho para a gente? Quase nenhum. Qual foi o trabalho? A gente isolou todo mundo de um lado, chamou isso aqui de f, calculou as derivadas parciais, depois usou a expressão, que vai ser menos essa derivada parcial sobre essa. E aí eu cheguei no resultado. Então, note que nós conseguimos calcular aqui as derivadas. A derivada que ele me pediu, né, usando um outro método aí de derivar implicitamente. Chegamos nessa resposta. Todo mundo entendeu o que a gente fez aqui, gente? Tudo certo? Então tá. Então, a partir de hoje é assim que a gente vai fazer. Então, bora aqui para o nosso slide. Aqui eu vou trazer só algumas definições do que é quando uma expressão define y implicitamente como uma função de x. Então, ó, dizemos que uma equação ela define y implicitamente como uma função de x se você consegue expressar y como uma função de x. E aí, nesse caso, significa que ele vai satisfazer essa equação aqui para todo x no domínio dele. Exemplo. Olha só, esse exemplo que a gente estava usando aqui. Essa expressão, x ao quadrado mais y ao quadrado menos 4. Ela define y implicitamente como uma função de x? Sim, porque se eu escrever y como sendo raiz quadrada de 4 menos x quadrado e substituir no lugar do y, ele vai satisfazer a minha equação. Então, sim. Ou também poderia colocar menos a raiz, jogar aqui no y, que também ia satisfazer a minha equação. Outro exemplo. Essa equação aqui que vocês estão vendo aqui embaixo, ó, ela define y implicitamente como função de x? Sim. Por quê? Porque se eu escrevesse y igual a sin ao quadrado de x sobre 3x menos 1, substituísse aqui na minha expressão, ia dar certo. A minha igualdade ia ser satisfeita para todo x no meu domínio. Então, isso que é definir y implicitamente como função de x. Mas isso é só formalidade. Aqui, ó, essa então vai ser a expressão que nós vamos usar toda vez que você quiser calcular a derivada de y em relação a x e você tem ali uma equação, uma expressão, que aí você vai derivar implicitamente. Então, é essa fórmula aqui, ó, bem pequenininha, que você vai usar para calcular a derivada de y em relação a x. Bom, então o exercício, primeiro a gente já fez, ó. Então, sabendo que y está definida implicitamente pela equação dada, determine a derivada dele, né? Derivada de y em relação a x. Então, o item A nós já fizemos. Vamos fazer agora o item B e o item C. Item B é x ao cubo
mais y ao cubo igual a 6xy. Lembrando, o que ele quer aqui é a derivada de y em relação a x. Vamos fazer, gente. Olha, se você tivesse no cálculo 1, você teria que fazer daquela outra forma, que é válida ainda, né? Você derivaria os dois lados em relação a x. Aqui você ia ter que aplicar a regra da cadeia, aqui você ia ter que aplicar a regra do produto, no final você ia ter que isolar a sua derivada. Ia dar certo, mas ia dar um trabalho. Agora a gente consegue fazer mais rápido. Como? Primeiro, eu vou definir quem é a minha função f. Então, ó, se eu isolar todo mundo para um lado, eu consigo achar quem é a minha função f. Então, f de xy vai ser igual a x ao cubo mais y ao cubo menos 6xy. Esse é o primeiro passo. Definir a minha função f. Agora eu vou derivar a minha função f, calcular as derivadas parciais. Primeiro, derivada parcial de f em relação a x. Derivando isso aqui em relação a x, aqui vai ficar 3x², aqui vai zerar, ó, tem 3x ao quadrado. E aqui vai ficar menos 6y, tá? Porque eu estou derivando em relação a x. Então, 6y é constante, derivada de x é 1. Então, vai ficar menos 6y. Agora eu vou derivar em relação a y. Aqui vai zerar, aqui vai dar 3y ao quadrado, menos, aqui se eu derivar em relação a y, vai ficar 6x. Ó, calculei minhas derivadas parciais. Se eu quiser, eu posso até colocar o 3 em evidência logo aqui, ó. Se eu colocar o 3 em evidência, vai ficar 3 vezes x ao quadrado menos 2y. E aqui embaixo vai ficar 3 vezes y ao quadrado menos 2x. Pronto. Então, primeiro passo, definir a minha função f. Segundo passo, calculei as derivadas parciais. Terceiro e último passo é usar a minha fórmula, que diz que a derivada de y em relação a x é igual a menos a derivada de f em relação a x sobre a derivada de f em relação a y. Então, agora eu só vou transcrever isso aqui, esses resultados. Então, quem é a derivada de f em relação a x? Está bem aqui, ó. Ela vai ser menos 3 vezes x ao quadrado menos 2y. Dividido, essa derivada aqui agora, ela é 3 vezes y ao quadrado menos 2x. É que eu posso fazer logo e simplificar. Então, resposta. Derivada de y em relação a x vai ser menos x ao quadrado menos 2y dividido por y ao quadrado menos 2x. Ou seja, acabou, e acabou de uma forma bem mais rápida. Tá bom? Mas só não vão esquecer, claro, do sinal de menos, tá, gente? Se esquecer, você está errando. Mas para você nunca esquecer, é só lembrar da demonstração, que aí você nunca mais esquece do sinal do menos. Letra C. Vamos ver o item C agora. X ao quadrado mais 2 vezes y mais seno de x mais y igual a 0. Bom, aqui pelo menos está fácil, que ele já isolou todo mundo, né? Então aqui, ó, ficou mais fácil. Esse pessoal aqui todinho é a minha função f de xy. Vou calcular as derivadas parciais. Então vamos lá. Quero calcular a derivada de f em relação a x. Aqui vai ficar 2x. Esse vai zerar. Mais. Agora aqui, gente, derivada do seno é cosseno. Então vai ficar cosseno de x mais y vezes a derivada aqui de dentro em relação a x. Só que quando eu derivo aqui dentro em relação a x, vai dar quanto? Vai dar 1. Por quê? Porque aqui vai zerar e aqui vai ficar 1. A derivada de x em relação a x é 1. Então, essa é a minha resposta já. Agora, eu vou calcular minha derivada de f em relação a y. Aqui vai zerar, aqui vai dar 2, mais, aqui mesma coisa, derivada do seno é cosseno, vai ficar cosseno de x mais y. E se eu derivar aqui dentro em relação a y, vai dar 1 também.
Então, essas são as derivadas parciais. E agora que eu já tenho as derivadas parciais? Bom, agora que você já tem as derivadas parciais, então, a sua derivada de y em relação a x nada mais é do que menos a derivada de f em relação a x. Então, só vou copiar aqui, ó, 2x mais cosseno de x mais y dividido, agora embaixo ali, ó, 2 mais cosseno de x mais y. Essa já é a nossa resposta. Então, a gente fez de uma forma bem simples. Agora, imagine do cálculo 1. Você lembra como é que você tem que fazer isso daqui? Ia dar um trabalho, né? Você tem que fazer umas continhas aí. Você ia conseguir, claro, mas ia dar um trabalho. Agora está muito mais fácil aqui para a gente. Então, vocês estão gostando, gente, dessa derivação implícita? Dessa forma agora? Tá melhor do que lá no cálculo 1 como você fazia? Tá, né? Beleza. Só que você vai dizer, professor, não gostei. Por quê? Porque geralmente quando o senhor ensina alguma coisa de cálculo 2, é algo mais geral, é algo assim que parece ser mais difícil. E esse não, esse aqui ficou mais fácil. Então tem como ficar assim algo mais interessante essa matéria de derivação implícita? Tem como ficar assim um pouco mais madura essa matéria? A resposta é sim. Então agora a gente vai melhorar um pouco mais a derivação implícita. O que a gente vai melhorar? O que a gente vai dar de maturidade para vocês hoje? Olha só. Vamos voltar aqui para o comando da questão. Perceba que no comando, antes de você derivar implicitamente, note que ele já me diz que é possível derivar implicitamente. Olha o que ele diz. Sabendo que y está definida implicitamente pela equação, determina a derivada. Então, note que ele fala assim, olha, gente, é possível você calcular a derivada. Então, calcule. Mas a gente não quer isso. Porque alguém pode perguntar, professor, mas eu mesmo poderia saber se uma equação ela era derivável implicitamente, sim ou não? Poderia. Como é que você vai descobrir isso? Você vai usar um teorema. Então, vou mostrar aqui para vocês agora o teorema da função implícita, que é o que vai nos permitir analisar uma equação e a gente mesmo vai dizer se aquela equação ela é definida, ela define y como uma função de x. Então, o teorema é esse daqui, ó. Teorema da função implícita. Então, vamos lá. Para você aplicar esse teorema, você precisa analisar quais são as hipóteses. Então, vou analisar aqui com vocês, mas assim, são hipóteses bem simples. Então, primeiro, imagine que você tem uma função f depende de x e y, que é aquela função que a gente que diz quem ela é, né, quando você isola todo mundo para um lado. Aí, olha só, primeira hipótese. Digamos que as derivadas parciais de f, ó, derivada parcial de f em relação a x, derivada parcial de f em relação a y são contínuas. Então, primeira hipótese. As derivadas parciais de f são funções contínuas. Essa é a primeira hipótese. Segunda hipótese. Existe um ponto no domínio da função tal que esse ponto ele zera a minha função, mas ele não zera a minha derivada em relação a y. Olha só, primeira hipótese, as derivadas parciais são contínuas. Segunda hipótese, existe um ponto que vai zerar a minha função, mas ele não zera a derivada em relação a y. Aí você vai perguntar, professor, por que ele não pode zerar a derivada em relação a y? É só você lembrar aqui da fórmula, ó. Onde é que está a minha derivada em relação a y aqui? Onde é que ela aparece? No denominador. O denominador não pode ser zero. Tá? Então é por conta disso. Tem a ver com a demonstração do teorema, obviamente. Então, se a sua função satisfaz essas hipóteses, então sim, então a sua equação ela define y implicitamente como uma função de x. E você consegue calcular a derivada de y por meio dessa expressão aqui que nós já estávamos fazendo. Tá bom? Então, a partir de agora, eu vou pedir para você verificar se uma equação ela define y como função de x. Depois que você verificar, aí sim que você vai calcular a derivada. Exemplo, vamos calcular aqui, exercício 2. Verifique se essa equação define y como uma função de x. Em caso afirmativo, aí sim calcule a derivada de y. Vamos lá.
você tem aqui y vezes cosseno de x igual a x ao quadrado mais y ao quadrado. Olha só, antes de você calcular a derivada de y, primeiro ele quer que você mostre que é possível você calcular essa derivada. Então você vai ter que usar o teorema da função implícita para fazer isso. Então, o primeiro passo, você vai definir quem é a sua função f. Esse passo é o mesmo que a gente estava fazendo. Então, para definir a função f, eu vou isolar todo mundo de um lado. Então, por exemplo, vai ficar x ao quadrado mais y ao quadrado menos y vezes cosseno de x. Então, para a gente agora, essa daí vai ser a nossa função f. Esse é o primeiro passo. Segundo passo, eu vou derivar a função f, derivada em relação a x e em relação a y. Então, até agora não mudou nada. Quando eu derivar f em relação a x, vai ficar, nesse caso aqui, 2x. Esse vai zerar. E aqui, quando eu derivar em relação a x, a derivada do cosseno é menos seno, mas já tinha esse menos aqui, então vai ficar mais. Então, mais y vezes seno de x. E vou agora calcular a derivada de f em relação a y. Esse vai zerar, aqui vai dar 2y. E quando eu calcular aqui, a derivada do y é 1. Então vai ficar menos cosseno. Tá aqui. Primeira pergunta que você deve se fazer. Essas derivadas que você calculou, elas são funções contínuas? Sim ou não? Elas são funções contínuas. Por quê? Porque elas são o produto e a soma de funções contínuas. Lembra que quando você soma funções contínuas, é uma função contínua. Quando você multiplica, também é uma função contínua. Então, sim, essas funções aqui, ó, vou escrever aqui, elas são contínuas. Então, a primeira hipótese do teorema da função implícita está satisfeita. As derivadas parciais são funções contínuas. A segunda hipótese é achar um ponto que vai zerar essa minha função aqui, ó, mas essa função aqui, mas não pode zerar essa derivada aqui. Tá? Então, vamos lá. Me digam aí. Me digam um ponto que vai zerar essa função aqui. Me digam aí, pode ser qualquer ponto. Um ponto que vai zerar essa função aqui. 0, 0. Muito bem. Então, ó, vou escrever assim, além disso. Então, gente, voltando aqui, ó. Se eu aplico o ponto, a função no ponto 0, 0, na derivada parcial em relação a y, esse vai zerar, mas aqui vai dar menos 1. Ou seja, a derivada, ela não zerou. Então, esse ponto, ele satisfaz a hipótese do teorema da função implícita, porque ele zera a minha função e o mesmo ponto não zera a derivada em relação a y. Então, todas as hipóteses do teorema estão satisfeitas. Então, pelo teorema, eu posso afirmar que sim, que essa equação aqui, ela define y implicitamente como função de x. E eu posso usar aquela expressão para calcular a derivada de y. Então, vai ficar assim, ó. Vou escrever. Logo, pelo teorema da função implícita que daqui a pouco a gente vai chamar esse teorema de TFI, obtemos pelo teorema da função implícita, então aquela equação eu posso usar nela a derivação implícita e a derivada de y em relação a x vai ser menos a derivada de f em relação a x, então vou só repetir o que está ali, que é 2x mais y vezes seno, dividido pela derivada em relação a y, que é 2y menos cosseno. Então aqui, ó, chegamos no final da nossa solução. Alguém poderia dizer assim, professor, mas ficou mais chato agora, porque antes, ó, daqui
eu já pulava para cá e acabava a questão. Sim, quando a gente já sabia que você poderia derivar implicitamente, acabava a questão aí. E aí você vai perguntar, então por que agora eu ainda tenho que fazer todas essas hipóteses, tenho que usar o teorema, tenho que provar que realmente eu posso derivar implicitamente? Gente, isso aqui é uma questão de maturidade. Porque olha só, pode acontecer de você ter uma equação onde você não pode derivar implicitamente. Mas sem o teorema, como é que você vai garantir isso? E nesse caso, eu posso te dar uma equação que você pode passar horas e horas tentando calcular uma derivada que não dá para calcular. Então, o teorema da função implícita, ele vai existir para te dar a segurança de que você pode fazer aquilo sem medo, de que vai dar certo, de que existe uma resposta. E matemática é isso. Matemática, antes de você resolver um problema, uma equação, você primeiro verifica se aquele problema tem solução. E se existe, será que ela é única? Então, primeiro você pode provar existência e unicidade. E depois, se você quiser, você pode tentar resolver o problema. Ou não. Só do fato de você descobrir que um problema tem solução e é única, já é um grande avanço, já é uma informação de grande relevância. Bom, então agora a gente vai dar mais um passo na derivação implícita. Nós já sabemos derivar implicitamente uma equação onde aparece x e y, nós já sabemos usar o teorema da função implícita, mas alguém poderia me perguntar, professor, e se eu tiver x, y e z? Expressões com x, y e z, superfícies. Por exemplo, equação de uma esfera. Esfera é uma superfície. Aparece x, y e z nela. Como é que ficaria? Então vamos ver isso agora. Então, ó, ainda estou falando de derivação implícita, tá? Só que agora eu estou falando de um caso onde aparecem três variáveis. Então, por exemplo, x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado igual a 4. Agora, gente, isso daqui me dá a equação de uma esfera. E a pergunta que eu faço é, será que faz sentido eu querer saber a derivada de z, por exemplo? Resposta é, bom, depende. Será que eu consigo definir alguma derivada para z aqui, derivar z em relação a x ou derivar z em relação a y? E a resposta é sim, eu consigo fazer isso. Mas como? Bom, uma solução mais direta é eu tentar isolar o meu z. Se eu isolasse o meu z aqui, ó, ia ficar z igual a mais ou menos raiz quadrada de 4 menos x quadrado menos y ao quadrado. Agora que eu isolei o z, eu obtive duas funções. O positivo, que é a semisfera na parte de cima, e o negativo, que é a semisfera da parte de baixo. Agora que eu isolei o meu z, eu consigo calcular as derivadas parciais de z. Derivada parcial em relação a x, derivada parcial em relação a y. Só que a pergunta é, eu preciso isolar sempre o z para calcular as derivadas parciais de z? Ou eu posso derivar z implicitamente usando essa equação aqui que ele me deu? E a resposta é sim, você pode derivar implicitamente nesse caso também. Como é que vai ficar? Bom, primeiro, eu estou assumindo que é possível derivar implicitamente essa equação aqui. Eu estou também assumindo que z é uma função que depende de x e depende de y. Então, o que eu vou fazer? Eu vou isolar todo mundo para um lado só e vou chamar de f. Então, vai ficar x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado menos 4 igual a 0. Vou chamar esse pessoal aqui de uma função, só que agora essa função tem quantas variáveis? 3. A variável x, a variável y e a variável z. E tem mais, estamos supondo que z depende de x e y. Então vai ficar essa função aqui igual a 0. Se eu fosse fazer um diagrama agora, ia ficar assim, ó. Eu tenho a minha função f. F depende de x, y e z. Só que o z também depende de x e y. Então agora eu vou derivar
os dois lados da minha equação em relação a x. E eu vou aplicar a regra da cadeia. Só que agora é o caso 2. Então, ó, quando eu derivo em relação a x, aqui dentro eu tenho f de x, y e z. Bom, do outro lado, eu já sei que quando eu derivar vai dar zero. Então vai ficar assim. E aí, ó, pela regra da cadeia, usando aqui a regra da cadeia, vai ficar derivada de f em relação a x, porque f depende de x diretamente, aí vezes derivada de x em relação a x, que é a derivada que eu estou pedindo aqui. Então ficou assim. Mas f depende diretamente de y também. Então derivada de f em relação a y vezes derivada de y em relação a x. Mais f depende de z, então derivada de f em relação a z vezes derivada de z em relação a x. Tudo isso aqui igual a zero. Perceba que agora que eu apliquei a regra da cadeia, já apareceu para mim a expressão que eu queria. Derivada de z em relação a x. Ela que eu vou isolar agora. Mas antes, dá para fazer mais coisa aqui, ó. Por exemplo, qual é a derivada de x em relação a x? É 1. Então isso aqui vai dar 1. Gente, qual é a derivada de y em relação a x? Qual é a derivada de y em relação a x? Nesse caso aqui, ó, y depende de x? Não. Então, qual é a derivada de y em relação a x? É zero. Então, y é como se fosse uma constante. Então, ó, isso aqui vai zerar. Então, quem vai sobrar? Vai sobrar essa derivada aqui, vezes 1, então é ela mesma. Então, vou escrever assim, ó, f, derivada de f em relação a x. Aí, mais, esse pessoal aqui vai zerar, né, por causa dessa derivada. É aqui, derivada de f em relação a z, vezes a derivada de z em relação a x, igual a zero. E agora eu vou isolar essa derivada aqui. Então, isolando a derivada de z em relação a x, eu vou obter menos a derivada de f em relação a x sobre a derivada de f em relação a z. Então, essa vai ser a minha expressão, a minha fórmula para quando eu quiser calcular a derivada de z em relação a x. Eu vou dar isso daqui. E se eu quiser calcular a derivada de z em relação a y, eu aplico a regra da cadeia, os mesmos passos que eu fiz aqui, só que no final eu ia obter, aqui eu já estou dando o resultado final, eu ia obter o seguinte, ó, eu obter que derivada de z em relação a y, claro que isso aqui eu estou pulando a demonstração, mas você pode fazer em casa, já que é os mesmos passos que a gente fez aqui, menos derivada de f em relação a y sobre derivada de f em relação a z. Tá? Então, essas são as expressões da derivada de z em relação a x e de z em relação a y, quando eu tenho ali uma equação de 3 variáveis, e aí eu quero calcular a derivada de z em relação a x e em relação a y. Bom, então vamos aqui para o nosso slide. Então, olha só. Como eu já mostrei para vocês, se eu já sei que uma equação ela define z implicitamente, então, usando aqui a regra da cadeia, essa aqui vai ser a minha expressão para a derivada de z em relação a x, e essa daqui vai ser a minha expressão da derivada de z em relação a y. Vou ter teorema da função implícita para esse caso também? Vou. Como é que vai ficar o teorema da função implícita? Vai ficar assim, ó. Primeira hipótese, é a mesma de antes. As derivadas parciais de f têm que ser funções contínuas, só que agora f é uma função que depende de 3 variáveis. Então, eu tenho 3 derivadas parciais. Essa é a primeira hipótese. Segunda hipótese, tem que existir um ponto tal que esse ponto vai zerar a minha função, mas ele não vai zerar a derivada em relação a z. Por que em relação a z? Porque é a derivada em relação a z que aparece no denominador aqui, ó, das frações. Então, se eu consigo achar esse ponto, eu consigo dizer que a minha equação define z implicitamente como uma função de x e y, e eu consigo calcular as derivadas parciais de z usando essas expressões. Vamos treinar. Bora resolver aí o terceiro exercício.
Perfeito, ó. Então me perguntando se a gente pode usar esse mesmo raciocínio para 4 variáveis. E sim. Aí no caso de 4 variáveis, por exemplo, é ter x, y, z e u. Aí, então, a gente ia ter que definir, a gente ia dizer assim, olha, será que essa equação define u implicitamente como uma função de x, y e z? A gente pode usar a regra da cadeia e chegar também em fórmulas e teoremas para essa situação também. Tá? Muito boa essa pergunta. Então, sim, você pode generalizar cada vez mais para N variáveis, usando a regra da cadeia e tendo o teorema da função implícita para cada um. Vamos lá, gente. Exercício 3, que é o da esfera, né? x² mais y² mais z² igual a 4. Então, a gente quer primeiro que a gente verifique se essa equação define z como uma função de x e y. Em caso afirmativo, para a gente calcular as derivadas parciais de z. Então, vou ter que usar o teorema da função implícita. Vamos para cá. Primeiro passo, vou definir quem é a minha função f. Bom, então a minha função f é uma função que vai depender de x, y e z. E vai ser x² mais y² mais z² menos 4. Agora eu vou calcular as derivadas parciais de f. Então, derivada parcial de f em relação a x. Aqui vai zerar, aqui vai zerar, aqui vai zerar, 2x. Derivada parcial de f em relação a y. Aqui vai zerar, aqui vai dar 2y. Aqui vai zerar, aqui vai zerar. Derivada parcial de f em relação a z. Aqui vai zerar, aqui é 2z. E aqui vai zerar. Gente, essas funções aqui, elas são contínuas, sim ou não? São. Tá? Não tem nenhum problema aqui com elas. Então, ó, são contínuas. Tá, próximo passo. O próximo passo é eu achar um ponto que vai zerar essa função, mas não vai zerar essa daqui. Então, ó, além disso, então me digam um ponto que vai zerar essa função aqui, gente. Me digam aí um ponto. Aí, por exemplo, se fosse 0, 0, 0, ia zerar essa função aqui? Não, né? Porque 0, 0, 0 dá menos 4. 2, 0, 0, perfeito. Aí, ó, se eu usar 2, 0, 0, f de 2, 0, 0. Nesta função aqui, então o x vai ser 2, 2² é 4, esse vai zerar, esse vai zerar. 4 menos 4 é 0. Agora eu tenho que usar o mesmo ponto na derivada em relação a z, e não pode zerar. Só que quando eu aplico esse ponto na derivada em relação a z, a derivada em relação a z é essa função aqui, gente, 2z. Só que nesse caso, se o z é 0, quanto é que vai dar aqui? Vai dar 0 também. Ou seja, esse ponto ele serve para mim? A resposta é não. Aí nesse caso, o que a gente faz então? Vai ter que descartar esse ponto, vai ter que achar outro ponto. Esse aqui não é válido para a gente. Então, ó, esquece esse ponto e pense em outro aí. Pense em outro ponto aí que pode zerar a minha função. 0, 0, 2. Perfeito. Ó, se eu usar 0, 0 e 2, como é que vai ficar? Aqui vai zerar, aqui vai zerar, aqui vai ficar 2² menos 4, é 0. Agora, se eu usar esse mesmo ponto na minha derivada em relação a z, o ponto 0, 0, 2, como é que vai ficar? Só que agora o z é 2, né? Então, se o z é 2, 2 vezes 2 é 4. Então, esse ponto satisfaz a minha hipótese, sim ou não? Sim. Então, todas elas são satisfeitas. Então, pelo teorema da função implícita, eu consigo, sim, derivar z em função de x e em função de y, usando aquela expressão. Então, ó, logo, agora eu vou abreviar, pelo teorema da função implícita, temos
Bom, então agora que eu sei que eu posso usar aquela minha fórmula, então quem vai ser a derivada de z em relação a x? Ela vai ser menos a derivada de f em relação a x sobre a derivada de f em relação a z. Mas quem é a derivada de f em relação a x? É 2x. E a derivada de f em relação a z? É 2z. 2x sobre 2z fica x sobre z. Então fica menos x sobre z. Então essa que é a primeira resposta. Além disso, né? Quem vai ser a minha derivada de z em relação a y? Ela vai ser menos a derivada de f em relação a y sobre a derivada de f em relação a z. Derivada de f em relação a y, 2y. E aqui 2z, 2y sobre 2z, vai ficar y sobre z. Só que não esquece o menos. Então, menos y sobre z. Com isso, finalizamos a nossa questão usando o teorema da função implícita. Alguma dúvida? Alguma pergunta? Então, a gente vai para a parte final da nossa aula de hoje. Então, quero falar com vocês, ainda hoje, sobre taxas de variação. Tá? O que é taxa de variação? Na verdade, taxa de variação é aquilo que nós já vínhamos fazendo. Né? Porque, assim, o que é a derivada parcial, gente? Além dela ser o coeficiente angular da reta tangente, quando você fixa uma variável, tudo aquilo que você já sabe, mas uma derivada parcial, ela também vai se comportar como uma taxa de variação. Ou seja, ela vai me dizer o quanto uma função está variando. Ela vai me dizer se uma função está aumentando, se está diminuindo ou se ela está se mantendo constante. Por exemplo, digamos que uma função ela me dá a altura ou o relevo de uma montanha. Vamos usar esse exemplo. Então, para cada ponto que você tem, você está numa altura diferente de uma montanha, tá? Então, ó, depende de onde você estiver na montanha, digamos que eu estou aqui nesse ponto da montanha. Dependendo da forma que você vai caminhar na montanha, ou melhor, dependendo da direção que você tomar, pode ser que a sua distância, ou melhor, a sua altura aumente, ou seja, que você suba a montanha, ou pode ser que a sua altura diminua, ou seja, que você desça a montanha, ou pode ser que a sua altura se mantenha a mesma. Depende da direção que você tomar. Então, por exemplo, digamos que eu estou aqui nesse ponto. Se eu escolher tomar essa direção aqui, imagine que eu começo a subir a montanha. O que significa que se eu estou nesse ponto e calculo a derivada parcial nessa direção aqui, digamos que essa direção é paralela ao eixo x, então se eu calculo a derivada parcial em relação a x, a derivada parcial em relação a x vai ser positiva. Por quê? Porque nessa direção a minha altura está aumentando, eu estou subindo. Agora imagine que se eu caminhar em outra direção, por exemplo, aqui na direção do eixo y, imagina que eu começo a descer a montanha. Então significa que se eu calcular a derivada parcial nesta direção, ela vai ser o quê? Negativa. Então as derivadas parciais, elas nos dão taxas de variação de uma função. Outro exemplo, também com relação à altura. Bora usar esse palco aqui que a gente está. Imagina que eu estou bem aqui, nesta posição. Dependendo da direção que eu escolher, eu vou ter uma taxa de variação diferente. Por exemplo, se eu escolho caminhar nesta direção aqui, vamos dizer que essa aqui é a direção x, então, perceba, eu vou começar a diminuir a minha altura, certo? Então, nessa direção aqui, a taxa de variação ela é negativa. Agora, se eu escolho caminhar nesta direção aqui, a minha altura, ela não muda. Então, quer dizer que nessa direção aqui, vamos dizer que é y, a taxa de variação ela é o quê? Nula, ela é zero. Porque a minha altura não está variando. Ou seja, gente, as derivadas parciais de uma função, elas nos dão a taxa de variação daquela função naquele ponto. Só que lembrando, dependendo da direção que você escolher, pode ser que a sua taxa de variação seja diferente. Tá bom? Bom, então é basicamente isso que eu ia falar sobre taxa de variação. Vamos mostrar aqui o slide para vocês. Então, resumindo, se você tem uma função que depende de x e y, então quando você calcula a derivada parcial dessa função em relação a x, isso representa a taxa de variação com relação a x.
Claro, quando y é mantido fixo. Da mesma forma, quando você calcula a derivada parcial de f em relação a y, você está calculando a taxa de variação em relação a y, quando x é mantido fixo. Então, assim, aqui não tem nada de novo, gente. Na verdade, isso aqui é calcular a derivada parcial, coisa que vocês já estavam fazendo. Bora resolver pelo menos uma questão. Essa daqui, ó. A temperatura em um ponto de uma chapa de metal é dada por esta função. Olha só, essa função T, ela me dá a temperatura em uma chapa metálica. Olha o que diz mais aqui. Essa temperatura está em graus Celsius. Olha o comando da questão. Ele fala que está em metros. Olha o comando. Determine a taxa de variação da temperatura dessa chapa no ponto 2, 1, na direção X e também na direção Y. Nesse caso aqui, digamos que essa questão caiu na prova de vocês. O que você tem que fazer para resolver a questão? O que você vai ter que fazer? Qual é o primeiro passo para resolver essa questão aí? Você vai ter que calcular o quê? As derivadas parciais. Só que eu te pergunto, em algum momento, no comando da questão, aparece o termo derivada parcial? Sim ou não? Não. Mas como é que você sabe que você tem que calcular uma derivada parcial? Porque o que ele está pedindo de você é a taxa de variação. Perceba que ele pede nas duas direções. Na direção paralela ao eixo x e na direção paralela ao eixo y. Então você vai ter que calcular as duas derivadas parciais da função temperatura. Então vamos lá, vamos fazer. Olha, é bom que agora que você sabe o que é uma taxa de variação, isso aí abre margem para muitas aplicações na engenharia, na física. Aí essa daí já é a primeira aplicação, falando de temperatura. Então, nessa questão, ele me dá a função temperatura, que é a função 60 dividido por 1 mais x ao quadrado mais y ao quadrado. Bom, ele me dá o ponto 2 em x, 1 em y, e ele pede para eu calcular neste ponto as taxas de variação. A taxa de variação na direção x e na direção y. Então, o que a gente vai fazer? Primeiro passo, a gente vai calcular a derivada parcial, tanto em relação a x quanto em relação a y. Então, ó, primeiro, vou calcular a derivada parcial da temperatura em relação a x. Nesse caso, eu vou optar por utilizar a regra do quociente. Eu acho que é mais didático. Então, ó, pela regra do quociente, eu vou derivar o numerador. Então, vai ficar derivada em relação a x da constante, 60, vezes o denominador, 1 mais x² mais y², aí menos o numerador, vezes a derivada em relação a x do denominador, 1 mais x² mais y², dividido pelo denominador, 1 mais x² mais y² ao quadrado. Aqui eu só apliquei a regra do quociente da derivada. Bom, só que bem aqui, ó, a derivada de uma constante é zero. Então, pelo menos, a gente vai aproveitar que tudo isso aqui vai dar zero. Aí eu vou ficar só com essa expressão aqui. Quando eu derivo esse polinômio em relação a x, quanto é que dá? Dá 2x. Porque aqui vai zerar e aqui é 2x. Então, aqui, ó, 2x. Então, qual vai ser a minha resposta? Isso aqui vai ser igual. Bom, aqui zerou, aqui ficou menos 60 vezes 2x. Então, vai ficar menos 120x. Dividido, aqui embaixo só vou repetir. 1 mais x² mais y² ao quadrado. Pronto, essa é a derivada parcial em relação a x. Vou calcular agora a derivada parcial em relação a y, utilizando a mesma regra. Então, ó, derivando em relação a y, vai ficar
a derivada do numerador, só que agora as derivadas são em relação a y. Aí vezes o denominador. Aí de novo, menos o numerador vezes a derivada agora do denominador. 1 mais x² mais y². Tudo isso daqui dividido pelo denominador ao quadrado. Aí tá, você já sabe, aqui vai dar 0, porque é derivada de uma constante. Esse daqui vai dar 2 vezes y. Então essa parte derivada é o que você já conhece. Quem sobrou? Menos 60 vezes 2y, então vai ficar menos 120 vezes y, dividido por 1 mais x² mais y², tudo ao quadrado. Tá, só que terminou a questão? Não. Por quê? Porque, na verdade, o que ele quer é a taxa de variação em um determinado ponto. Qual é o ponto? Esse daqui, ó. Mas o que está faltando agora? Eu vou pegar essas funções, que são as taxas de variação, e aplicar nesse ponto aqui. Então, eu vou jogar esse ponto, tanto nessa expressão, quanto nessa. Então, vamos fazer isso. Então, ó, primeiro para a derivada em relação a x, aplicada no ponto 2 e 1. Bom, aí eu venho para cá. Então, vai ficar menos 120 vezes x, só quem é x é 2, né? Coloco 2, dividido, aqui embaixo vai ficar 1 mais x², mas o x é 2, tá? 2² é 4, mais y², y é 1, então 1² é 1, tudo isso ao quadrado. Então, aqui vai dar... Aqui em cima eu vou deixar como tá, porque eu quero simplificar. Embaixo, ó, aqui vai dar 6, só que 6². Então, é 6 vezes 6. Agora eu vou simplificar. Vou simplificar esse 120 com esse 6. Aqui vai dar 1, aqui vai dar 20. Vou simplificar esse 6 com esse 2. Aqui vai dar 1, aqui vai dar 3. Então, resposta. A taxa de variação na direção x, nesse ponto, vai ser menos 20 sobre 3, que é dar menos 6,66666, assim por diante. Agora, qual é a unidade? Bom, estou falando de uma taxa de variação da temperatura em função de x. X é distância lá na placa, é em metros. A temperatura está em graus Celsius. Então, aqui a unidade vai ser graus Celsius por metro. Então, nesse ponto aqui, na direção x, a minha temperatura está diminuindo a uma taxa de menos 6,6666 graus Celsius por metro. Bora ver agora na direção y se vai dar a mesma coisa. Então, ó, na direção y, eu vou aplicar nessa expressão aqui, ó. Vai ficar... Cuidado, você pode falar assim, vai dar a mesma coisa. Calma lá, bora ver se vai dar a mesma coisa mesmo. Vai ficar 120 vezes y é 1, tá? Então aqui é 1, dividido, aí aqui embaixo é a mesma coisa, né? Vai dar 6 vezes 6, 6 vezes 6. Aí, ó, posso simplificar, 120 com 6, aqui vai dar 1, aqui vai dar 20. Posso simplificar esse 6 com esse 20. Vai dar 10 aqui e aqui vai dar 3. Então, no final, a minha taxa de variação nesse ponto, na direção y, vai ser menos 10 sobre 3 graus Celsius por metro. Ou seja, olha só, imagina que você tem aqui, está aqui a sua placa, está aqui a sua placa. Imagina que o ponto 2, 1, está bem aqui, ó. Está bem aqui o ponto dessa placa. Então, nesse ponto aqui, ó, bora dizer que aqui é x na horizontal, y na vertical.
Então, se você está localizado nesse ponto aqui, ó, se você caminhar na direção de X, então nesse caso a sua temperatura vai começar a diminuir numa taxa de menos 6,666 graus Celsius por metro. Agora, se você escolhe caminhar na direção Y, então a sua temperatura também vai diminuir, mas numa escala menor, porque ela vai diminuir a uma taxa de menos 3,333 graus Celsius por metro. Então, nas duas direções, a temperatura vai diminuir, mas na direção X, ela consegue diminuir mais rápido. Deu para entender, gente? Alguma dúvida do que foi feito aqui? Então, tá bom. Então, olha só, antes de a gente encerrar a aula, eu só queria deixar um dever de casa para vocês, que é esse exercício 2. Então, ó, vai aparecendo aí no slide para vocês. Então, eu queria que você anotasse, ou batesse uma foto, ou depois olhasse a aula na internet. Mas, tente fazer na sua casa, e aí na quarta-feira a gente vai começar resolvendo esse exercício. Aí é bom para você comparar a sua resposta e até para você treinar tanto a questão da taxa de variação, quanto a questão da regra da cadeia, se você for utilizar a regra da cadeia nesse exercício. E é isso, gente. Obrigado pela presença de vocês. Quarta-feira a gente vai se ver novamente. Até mais.